estamos aqui abrindo mais uma plenária da PACAME, a 10ª, e a 10ª do ano, e aí a próxima, dia 4/6/12, vai ser a 11ª. Esse ano vamos conseguir fazer 11 palestras. Eu vou convidar o nosso diretor de primeiro secretário, segundo secretário, Edivaldo, ficar aqui ao nosso lado. E na próxima palestra, dia 4/12, nós vamos trazer o professor David de Jong, Ribeirão Preto. É uma sumidade na área da apicultura e pesquisador, reconhecido no mundo inteiro. E ele vem falar sobre própolis, própolis da saúde para as abelhas e própolis saúde humana. Vai ser interessante. Portanto, não percam, porque essa é a oportunidade única, né? De ele comparecer aqui. Vem lá de Ribeirão Preto, pessoal, né? Tomara que não show igual hoje e atrapalhe nossas palestras aqui. Um aviso aqui. Nós ficamos um bom tempo sem ter álcool de cereal aqui na nossa loja, né? E a gente conseguiu uma empresa aí fornecer para nós. Então, agora nós temos álcool de cereal de 5 litros aí, tá? Então, vocês procurem, por favor, quando quiserem. Agora nós vamos manter isso, né? E a nossa promoção, nossa, vocês receberam, né? Todos receberam esse comunicado. Eu não recebi. Só você recebeu? Você também não? Francisca. Dona Francisca, ela é presidente da associação lá de Bragança Paulista. Está enriquecendo nossa palestra aqui hoje, né, Francisca? Gente, tem um curso aberto aí para um próximo curso nosso, vai ser de 7, 8 e 14 e 15 de dezembro, né? Então, por favor, quem fez o curso, apareçam lá, façam reciclagem, e que nós estamos por lá. A nossa revista já está na gráfica e provavelmente antes do nosso congresso de Aparecida, ela vai estar aqui e vamos levar uma boa parte lá para o congresso também, né? E é isso. Eu quero dizer também que essa palestra, vai estar gravada pela TV APACAME YouTube. Você entra lá no YouTube, TV APACAME, e assiste essa e outras que já passaram por aqui. Tá bom? Bom, gente, vamos começar a nossa palestra de hoje, porque tem que acontecer, né? Infelizmente, acho que por problema da chuva, tem pessoas falando aqui que não está conseguindo chegar, mas nós estamos aqui, não é? Essa promoção que tem de balde de mel de eucaliptos, viu? Vamos prorrogar ela até o final de semana, tá bom, gente? Então aproveite e tá baratinho o mel, R$550, um balde de 25 quilos, ok? Então, para a nossa palestra de hoje, nós teremos como convidada Carolina Manso, formada em zootecnia e pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Unesp, com doutorado em zootecnia na área de tecnologia de produtos de origem animal e mestrado em produção animal. Carolina possui uma vasta experiência desde 1999 como auditora e desde 2003 em esquemas orgânicos e sustentáveis. Atualmente é gerente de certificações da SB7, CERT, depois se corrige se estou falando errado, Serviço Brasileiro de Certificação, onde lidera programas com Global GAP, GAP, e editoriais para a gestão de fornecedores industriais e varejo. Nessa palestra, vai falar de certificação, informações importantes para a tomada de decisão. Gente, nós estivemos no Chile, eu, Edivaldo, aqui, lá no Chile, todo o apiário é certificado. Aqui no Brasil ainda temos problemas com isso. Mas a Carolina vai explicar isso, a doutora Carolina vai explicar isso para nós, e vai tirar um monte de dúvidas, né? E para a gente dar continuidade no nosso trabalho. Por favor, Carolina, venha, por favor, apresentar o seu trabalho. Vamos fazer palmas para receber a Carolina. Boa noite. Todo mundo me ouve bem? Não estou acostumada a falar em microfone. A minha voz é uma voz, dizem que é aveludada. Então, se der sono com esse ambiente lindo, por gentileza, me avisem, que daí eu mudo o tom da voz, tá bom?
Em nome da SBCert, a gente agradece o convite. Eu estou fazendo uma das coisas que mais gosto de fazer na vida, que é compartilhar conhecimento, né? Eu falo, é uma noite de chuva aqui em São Paulo, né? Então agradeço a presença de todos. E é um tema assim que a gente pode ficar 1, 2, 3, 4 horas falando do assunto, tá? A gente veio do interior, né? Eu e o Luiz. O Luiz levanta a mão. O Luiz é responsável pela parte comercial, né, da certificadora, e eu sou responsável da área técnica, tá? A gente tem uma apresentação, mas eu não, né, ela acaba sendo uma referência quando a gente se perde ou não sabe o assunto que vai falar. Então, a apresentação acaba sendo um suporte, né, para a nossa oratória. Mas o objetivo é a gente falar sobre o famoso tema certificação, né? Então, são 25 anos de experiência, né? Então, 1999, a gente já está aí em 2025. E por que eu fui trabalhar com certificação, né? Então, eu sou zootecnista formada lá na Unesp. Eu sou paulistana, sou nascida aqui na Santa Cecília, mas em 98 eu me mudei para Botucatu, porque a faculdade onde eu sou formada fica lá, que é a Unesp. Eu me formei em 98. Pode não parecer, mas eu tenho filhos de 30, 28 e o meu caçulinha é de 16 anos. Tá? Então, quando eu me formei, eu já tinha 2 diplomas, a Amanda e a Tabata, né? Então, me formei com 2 diplominhas ali do lado. E, durante a minha carreira acadêmica, eu sempre tive o perfil de trabalhar com extensão rural. Nós temos os nossos objetivos pessoais, os nossos princípios, os nossos valores pessoais, e a gente vai para a escola, adquire conhecimentos profissionais, mas não abre mão dos nossos princípios pessoais. Pelo menos a minha história é essa. Me formei em 12 de dezembro de 1998. Em janeiro de 1999, eu estava trabalhando por uma famosa rede de varejo aqui em São Paulo, mas eu auditava fornecedores lá no estado de Goiás. Ok? Então, eu trabalhava com a parte de carne bovina. Então, eu atuava em frigoríficos fornecedores de uma rede de varejo que atendia São Paulo, atendia Brasil todo, né? E dentro dos padrões de qualidade desta rede de varejo, então estava a cor da carne, o peso do corte, a temperatura, o número de peças por caixa. E eu era responsável por garantir que o produto que chegasse nessa rede de varejo estivesse dentro dos padrões de qualidade estipulados, ok? Então, por exemplo, o Eloy estava falando sobre o balde, né? Por que o balde tem que ser branco, o balde do mel? Por que a gente não pode colocar um balde preto? Por que a gente não pode colocar o mel num balde preto? Tem que ser num balde branco. Quem que determina a cor do balde? É uma pergunta. Legislação, ok? Então, para que eu tenha um produto comercial no mercado, eu preciso atender uma legislação, tá? Quando a gente fala de certificação, a gente vai certificar frente a uma norma, a um padrão. Este padrão pode ser lei ou ele pode ser uma norma privada, tá? Então é importante a gente entender isso, ok? E naquela correria de frigorífico, né, que é uma atividade que envolve um processamento de produto de origem animal, que eu falo, a gente que trabalha com produção animal, a gente precisa da indústria. O que adianta eu ter a produção de mel se eu não tenho o entreposto? Então, é o produto mais desafiador para se certificar, seja frente a um padrão lei
ou seja, frente a uma norma privada, ok? E durante a execução, né, do meu trabalho, porque eu era chata, pensa, uma guria recém-formada que recebia uma ordem, olha, tem que vir 3 peças de colchão mole nesta temperatura e com este peso. O que eu fazia? Cara crachá. Olhava e falava, não está do jeito que está sendo pedido. Está fora, certo? Era a minha função, ok? Jovem, dona da razão, querendo mudar o mundo, me faltava uma coisinha chamada bom senso, que é uma das coisas que a gente estava conversando um pouco mais cedo, né? E daí, durante o trabalho, eu era obrigada a cobrar das pessoas que fizessem da forma que o produto, que o resultado do trabalho deles atendessem àquele padrão. 3 peças, naquele peso, naquela temperatura, naquela caixa. E, muitas vezes, eles não tinham condições de entregar o produto dentro daquele padrão. Por exemplo, tá? Eu só vou fazer essa introdução, porque, com o tempo, vocês vão entender o porquê. Entre um animal e outro, né? A pessoa responsável por retirar o couro, fazer as operações, né, de abate, ela tem que trocar a faca, obrigatoriamente. É uma lei, ok? Uma lei visando o quê? Não contaminar. Se eu tenho um produto contaminado, eu estou trabalhando com utensílio e eu vou mudar o produto, eu não posso levar contaminação de um produto para o outro. E uma forma de evitar esta contaminação, eu troco o utensílio, nesse caso, a faca. Então, se eu estou trabalhando num animal, a faca que eu estou trabalhando, eu preciso deixar esterilizando e tenho que usar uma outra faca. Ok? Simples, né? E eu ficava, tá errado, troca a faca, precisa trocar a faca, põe no esterilizador, né? É assim que eu trabalhava, né? E eles não faziam. Os colaboradores que eram responsáveis por essa atividade não faziam isso. E eu falava, gente, mas por que vocês não estão fazendo? Chamei uma reunião deles com o diretor do frigorífico, né? A petulância de uma recém-formada. E explicando, falando que tinha que trocar a faca e por que não se trocava a faca e nananana. Um deles falou para mim assim, Dona Carol, eu já ouvia Dona Carol lá com 23, 24 anos. Dona Carol, é que a faca perde o fio. Aí eu falava, uai, se a faca perde o fio, porque ela vai sendo esterilizada, troque a faca. Aí, aquele silêncio, né? Que se tivesse uma abelhinha ali no meio, dava para ouvir o número de batidas de asas delas. De repente, um colaborador muito tímido levantou a mão e falou assim para mim. Eu falei, por que não troca a faca? Perdeu o fio, joga a faca fora e compra a faca. Ele olhou para mim e falou assim, porque nós compramos as facas. Os colaboradores compravam as facas. Então, eu comecei a olhar para aquilo e falava, peraí. Quando eu falo da qualidade de um produto, eu não estou falando da qualidade inerente ao produto, mas todo o ônus que é gerado para a produção daquele produto. Tanto o ônus social, quanto o ônus ambiental, né? Essa planta, especificamente, ela não tinha o tratamento de resíduos, tá? Então, tudo que não era aproveitável naquela operação era deixado amontoado no pátio da empresa. Às vezes por 2, 3, 4 dias. Então, vocês imaginam um resíduo animal, vamos falar carne, couro, cabeça, pés, rabo, amontoados no calor do interior de Goiás por 3, 4 dias. Aquilo, com esse tempo, estava fedido, que dava para sentir assim, a quilômetros de distância.
E sabe quem que carregava os caminhões que levavam esses resíduos embora? Os colaboradores. Aí eu falava, não, não é possível. Então, essa experiência me despertou o interesse em trabalhar com a parte de certificação. Então, o que é certificar? É uma pessoa que não é nem produtor, nem comprador, que conhece o padrão do comprador. Ela é responsável por ir no produtor e garantir que aquele padrão está sendo seguido. Qual padrão? O padrão do comprador. Pode ser uma lei, pode ser uma norma privada. Às vezes, o comprador ele pode ter um padrão muito simples. Olha, eu só quero que o produto venha em baldes de 25 quilos, tá? Baldes claros, eles têm que ser empilhados no máximo 3 baldes. Eles precisam vir num pallet e estrechado e identificado. E eu vou comprar no máximo com prazo de extração de 2 dias. Esse é um padrão de quem? Do comprador. Então, quando a gente fala de certificação, o que a gente precisa conhecer? O padrão do comprador, ok? Aí a gente se depara com as seguintes colocações. Mas por que tem que ser 3 baldes empilhados no máximo? Eu não concordo com isso. Tudo bem, mas você quer entregar o produto para aquele comprador? É a norma do comprador. Se você não concorda, não entregue a ele. Aí são algumas realidades que são duras, né? Se eu quero atingir mercados importantes, eu preciso entender quais são os padrões daquele meu cliente, tá? Pode ser questionado? A gente pode questionar, a gente pode negociar, né? Mas, provavelmente, o comprador de uma matéria-prima, ele já tem um cliente que tem um padrão para o produto dele. E ele só vai conseguir garantir o padrão do produto dele se a matéria-prima dele tiver determinado padrão. Um produto que chega com uma contaminação microbiológica, microbiana, radiológica, química, o processo de transformação não altera essa contaminação. Então, ele tem que garantir que o produto já venha com uma contaminação muito baixa. Ok? Não estava nada disso ali, tá? Mas tudo bem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês perguntam. Bom, eu sou Carolina, zootecnista, mãe, avó, adoro praticar atividade física, sou crossfiteira, amo um vinho, não sou muito chegada em uma dieta equilibrada, gosto de comer carne, amo chocolate, né? Então, assim, fiquei hoje sem comer muito, mas comi aquele pão de mel. Quem que já comeu aquele pão de mel que tem lá? Gente, aquilo é do outro mundo, entendeu? Né? Trabalho na SBCert, tá? Então, a SBCert é uma certificadora nacional, brasileira, que fica lá em Botucatu, tá? Então, o que é uma certificadora? É um organismo de certificação. Quando a gente fala de certificação, dependendo da norma, a certificadora também tem que seguir norma. E eu vou contar uma coisa para vocês, odeio. Pensa. A gente que é da área técnica briga muito com o pessoal da qualidade, porque a qualidade é o setor responsável por manter o padrão da prestação do serviço. Quem que faz parte do setor da qualidade aqui na Pacame? Tem alguém que fica vistoriando para ver se as coisas estão certas, se não estão, né? Geralmente, essas pessoas são super rigorosas. Por quê? Porque elas são responsáveis pelo padrão da Pacame. Ok? É a regra, tá?
E um organismo de certificação, ele pode ser acreditado, credenciados para leis, normas ou para indústrias. Por exemplo, hoje nós temos clientes que são certificados para atender normas particulares, como o Global Gap, que o Eloy falou, que é uma norma o quê? Da Europa. Hoje, se quem fornece produto para a Europa, tá? Não estou falando do orgânico, estou falando um produto que vai para a Europa, frutas, por exemplo, precisa ter certificação Global Gap. Tá? Ela é uma norma que vê boas práticas agrícolas, responsabilidade social e ambiental. Tá? Ah, mas eu não quero vender para a Europa. Tudo bem, então fornece para uma rede de varejo internamente. Tá? O meu produto ele vai ser matéria-prima de uma indústria de panificação. Estava conversando com o Edivaldo. Né? E, Edivaldo, me ajuda e me corrige, por favor. A maior consumidora do mel no Brasil é a indústria de panificação. Seria, se ela usasse mel. Ah, mas ele não usa mel. O que ele usa? Ele usa produtos, não sei se pode falar similares e tudo mais, semelhantes. Tá? Espera aí. Mas se ele não usa mel, por que ele fala que ele tem mel no produto dele? A lei não vai ver isso? O Instituto de Defesa do Consumidor não vê isso? Então, quem que vai garantir que a indústria está usando mel, às vezes, é uma certificadora. A indústria contrata a certificadora e fala assim, eu quero que você fale que eu realmente uso mel. Tá? Então, a certificação ela é necessária para o nosso lado, felizmente, né? Para garantir que o que está sendo dito é o que está acontecendo, infelizmente. Esses dias eu estava conversando com uma consultora e ela estava chateada porque chamaram ela para fazer um serviço de consultoria e iam certificar um produto. E ela falou, mas você acredita que eles têm uma área ali no packing que o tomate cai no chão, a máquina passa por cima... Eles pegam aquele tomate e mandam para a empresa para fazer polpa de tomate? Que absurdo! Eu falei, ela estava indignada, né? Porque uma coisa é a exigência do comprador. Eu vou falar que é 95% das situações dos nossos clientes. Então, o comprador precisa, o produtor vai lá e certifica. 5% é por iniciativa do produtor. E o Edivaldo fez uma colocação muito importante. Para que eu vou certificar? Eu vou certificar se eu tiver alguma coisa a meu favor. Porque por que eu vou investir um dinheiro, ter uma chata dizendo que aquela carne não está certa, né? Uma pessoa chata, às vezes, cobrando, se eu não vou ter nenhum benefício? E é importante a gente ressaltar que o benefício, às vezes, não é só financeiro. Mas eu preciso ter um benefício. Aquele processo de certificação precisa trazer um benefício para mim. Ok? Então, a certificadora ela trabalha com acreditação, mas a gente atende muita empresa. Tá? Nós somos assim, uma certificadora 100% brasileira, e isso é importante falar, porque, por incrível que pareça, existem compradores lá na Europa que dizem que o produto certificado tem que ser certificado por uma certificadora nacional. Não pode ser uma multinacional. Exigência de comprador. Tá? Então, por isso que a gente fala, nossa, mas por que ela está falando que é uma certificadora 100% brasileira? Porque é um requisito, às vezes, de comprador. Tá bom? E a nossa visão é passos claros, decisões certas. Todo mundo acha que ganhou. Quem não ganhou, cobra lá do Luiz... tem eu falo que é brinco, mas não é, um chaveirinho, né? Que tem o formato aí de um brinco, tá? Que é o brinco que a gente chama de SISBOV, né? O SISBOV é o Sistema Brasileiro de Rastreabilidade Bovina e Bualina, ok? Por que isso é importante? Porque para exportar carne para a Europa, o animal precisa ser certificado pelo SISBOV.
é uma regra de quem compra carne na Europa. Tá? O Brasil é o maior produtor e a SB7 certifica 80% da carne que vai para a Europa. Então, nós somos a maior certificadora de rastreabilidade bovina da América Latina. Tá bom? As nossas atividades começaram assim, e daí nós ampliamos a área de atuação. Por quê? Porque o mercado cresceu, gente. Tá? O mercado da certificação virou assim, um caminho sem volta. Ok? Por quê? Por conta da transparência. Né? Geralmente, as empresas elas tinham um setor interno, né, de avaliação da qualidade. Eu comecei trabalhando nisso. Então, essa rede, eu era funcionária dessa rede de varejo. Então, ela me mandava lá com os fins, né, do Goiás e falava, você tem que mandar a carne desse jeito. Eu era funcionária da rede de varejo. Hoje, você acha que a rede de varejo quer contratar um profissional, mandar lá no fornecedor dela? Não. O que ela faz? Ela contrata uma certificadora. Passa o padrão de qualidade dela para a certificadora, avalia a capacidade da certificadora em avaliar aqueles requisitos ou não e contrata a certificadora. Tá bom? Então, por isso que eu falo que é um caminho sem volta. E aqui tem algumas das nossas acreditações. Tá? Aonde a gente atua, né? Então, o protocolo, o Eloy falou que teve no Chile, eu estive no Chile. Né? Se a gente olha o tamanho do Chile aqui, com o tamanho do Brasil, o Brasil hoje tem, em média, 700 certificados do protocolo que eu mais trabalho, que hoje eu sou responsável. Tá? O Chile tem 9.000. Então, o Chile é outro padrão. Por quê? Porque o SAG, tá? Que é o Ministério da Agricultura deles, lá é muito atuante. Então, por exemplo, lá um aplicador de agrotóxico, agroquímico, defensivo, veneno, do jeito que vocês quiserem chamar, ele precisa ter uma licença. Uma licença emitida pelo SAG. Não é qualquer um que chega lá emitindo. Ok? A licença para dirigir o trator é emitida pelo governo. Né? Então, eles estão um pouquinho avançados em alguns pontos. Né? E que é o que a gente tem que olhar como referência. Olhar o que tem de bom e trazer para cá. Tá bom? Aí, o número de auditorias que nós fazemos, as áreas que nós atuamos. Né? Então, eu faço aqui a gestão desses protocolos aqui. Tá? Aí vocês vão falar, Carol, mas vocês trabalham com apicultura? Hoje, o protocolo mais conhecido para a certificação de mel é a certificação orgânica. Né? Então, por exemplo, a norma de boas práticas agrícolas para apicultura, ela não existe, gente. Ok? Então, vocês falam, nossa, Carol, mas não existe, não dá para certificar? Claro que dá para certificar. É só pegar os parâmetros de qualidade. Ok? Ou avaliar como metas. Então, a PACAME pode determinar alguns princípios de como vocês querem estar daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Né? Para isso, precisa conhecer o quê? O mercado consumidor do mel da PACAME. Ok? Ou o mel do produtor. Ok? Tá, aí tem também a parte da indústria, lembrando que quando a gente falar de mel, a gente vai estar falando daqui e daqui. Tá bom? E se existe a produção de uma marca própria, né? Então, não posso sair do quadrado preto. Eu já ia andar por ali, assim, ó, mas não posso. Existe muita empresa, muito produto que tem uma marca, e essa empresa nem sequer tem um apiário nem um entreposto. Ok? Então, o produtor produz o produto daquela marca. Tá? Então, essa certificação geralmente está aqui no varejo. Ok? Então, eu posso ter um comprador do meu produto e eu vou colocar a marca dele. Então, eu forneço, por exemplo, para um Pão de Açúcar, forneço para um Carrefour, tá?
ou eu faço a marca daquele produtor, tá? Que também é uma opção de certificação, tá? Então, hoje, a SBCert, ela adquiriu a OIA. Então, a SBCert, muito rapidamente, passa a atuar também com a certificação de produtos orgânicos, tá? Qual que é o desafio do orgânico? A gente falou de normas privadas, o Global Gap é uma norma dessa, normas próprias, exemplo, Carrefour, e a gente tem as leis. Então, o orgânico hoje, no mundo todo, é uma lei. Eu viajo, né, faço auditorias, qualifico auditores e tudo mais. Eu, para variar, tomei uma multa a 44 km/h. Uma multa média, porque eu estava acima de 20% da velocidade máxima permitida. Aí eu perguntei lá na empresa que faz a locação. Eu falei, e se eu tivesse passado a 160, 140, numa rodovia 120, eu continuaria cometendo uma infração média? Ela falou, sim. Por quê? Porque você está acima dos 20% do permitido. Eu falei, da próxima vez eu passo a 140. Porque eu me recuso a tomar uma multa a 44 km/h. Eu posso espernear, virar do avesso, xingar, fazer o que eu quiser. Eu consigo mudar a lei? Não. E se eu busco uma certificação para um protocolo que é baseado em lei, se eu não cumpro, eu estou descumprindo uma lei. E se eu não cumpro uma lei, eu estou passível das sanções previstas numa lei. Isso no mercado interno, no Brasil. Então, para colocar um produto orgânico no mercado interno, eu preciso seguir uma lei. Se eu quiser exportar para a Europa, eu preciso seguir uma lei. E para os Estados Unidos, Japão, Canadá, Coreia, tá? Qual que é o problema do orgânico? Global Gap, por exemplo, é uma norma mundial. O padrão de referência, por exemplo, do Carrefour, que a gente segue aqui no Brasil, ele é uma regra mundial. Não é só para o Brasil, é uma regra mundial, ok? O orgânico não. Cada bloco econômico tem a sua lei. Então, o produtor que quer certificar, por exemplo, o mel orgânico para vender para a Europa, para os Estados Unidos e no Brasil, ele tem que seguir as 3 legislações. Não tem opção, porque elas não se conversam. Então, geralmente, a gente escuta assim, é verdade que não pode ter produção num raio de 3 quilômetros? Não pode. Ou no raio de 3 quilômetros do apiário, eu tenho uma área de produção orgânica, ou eu tenho uma área de preservação, ok? Tá? Então, uma área nativa, alguma coisa assim. Ou o meu mel não vai ser orgânico. No Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, são 5 quilômetros mais 1 quilômetro de área tampão. Mas esses caras estão loucos. É a lei deles. Não tem o que a gente fazer, né? Então, quando a gente vai optar por certificar, a gente precisa, primeira coisa, conhecer a norma, conhecer a lei. Nesses 25 anos de caminhada, o que eu mais gosto de fazer é levar aonde está escrito para o produtor saber onde está escrito. Porque, geralmente, o produtor, a unidade de processamento, ela conhece a lei pelo que falaram da lei. Falaram que não pode usar tinta para pintar a colmeia. É verdade? É mentira? Eu gosto de levar e falar, está escrito aqui o que pode ser utilizado para fazer o tratamento da colmeia. É verdade que não pode dar alimentação, né, para as abelhas? Em partes é verdade, mas existem exceções. E as exceções estão previstas aqui. Porque a gente acaba se acostumando em falar o que falaram para a gente. E eu falo, uma mentira repetida 20 vezes, ela vira uma verdade.
ok? Principalmente se a gente não sabe onde ela está. E daí a gente tem uma questão que é extremamente importante, que é a questão da fiscalização. Lei se fiscaliza. Certificadora não é fiscal. A certificadora ela é corresponsável do processo de certificação. Tanto que, se um produtor que é certificado pela certificadora, independente de qual norma, tá? Se ele comete uma fraude intencional ou acidental, a certificadora ela vai ser responsabilizada como conivente com aquela fraude. Porque quem está garantindo que aquele processo está acontecendo de acordo com o padrão é a certificadora, tá? Então, por isso que o processo de certificação ele tem que ser transparente, confiança. Precisa se conhecer e precisa ter diálogo. Porque é simples, a certificação ela é voluntária ou ela é obrigatória? Ela é voluntária. A certificadora não impõe a certificação para ninguém, independente seja qual ela, tá? Uma coisa é a legislação aplicável ao produto, que é a base para qualquer certificação, gente. Então, por exemplo, eu não conheço nada de apicultura frente ao que vocês conhecem. Então, eu não tenho pretensão aqui de vir ensinar nada sobre apicultura. Mas, numa produção primária apícola, existe alguma legislação específica? Que o produtor, alguma licença, alguma coisa que o apicultor precisa ter? Não. Vou dar, então, um exemplo de uma outra atividade. Por exemplo, uma atividade primária lá em Minas Gerais, ela precisa de uma licença ambiental. Ela precisa. Qualquer atividade, qualquer exploração agrícola vegetal, precisa de uma licença. Quando eu vou auditar um produtor lá em Minas, a primeira coisa que eu pergunto é: cadê a sua licença? Se ele não tem licença, a gente vira as costas e sai. Ok? Por quê? Porque toda certificação ela se inicia com o cumprimento da legislação. Nossa, certificação é chato, então. Não. Então, se eu quero certificar o meu produto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é adequar a legislação. Então, ter conhecimento da legislação. Ali vai ser o meu início da certificação, que é cumprir as leis aplicáveis ao meu produto. Ok? Quando eu estou no estado de São Paulo, eu peço licença ambiental? Não, porque no estado de São Paulo não é uma legislação. Então, a SBCert entra aí na certificação de produtos orgânicos, né? Adquiriu a OIA recentemente. Então, por que certificar? A gente fala de certificação quando mudou a relação do produtor com o comprador. Tá? Quando essa relação ela era muito próxima, eu não precisava de um terceiro entre essa relação atestando as promessas e garantias que eram feitas, porque elas eram feitas face a face, ok? A partir do momento que o fornecedor e o comprador se distanciaram, a certificação ela passa a ser fundamental, tá? Então, para trazer segurança ao consumidor, hoje a certificação se faz necessária, tá? Justamente para garantir, a gente fala muito, hoje tem uma... Não, hoje nada, depois eu falo sobre isso, tá? Hoje, dentro da indústria, quando a gente... Por que precisa certificar, por exemplo, mel? Não vamos falar de orgânico, vamos falar da certificação de mel. Um exemplo mais específico. Mas a empresa que fornece alimentos para quem recebe alimentação em sondas, com sondas, as pessoas que estão no hospital e são alimentados por sonda. Vocês já imaginaram se um paciente tem algum problema e falece durante a internação por um problema com o alimento? O hospital vai produzir aquele alimento? Não. Ele vai comprar de uma empresa que fornece, tá? Então, o hospital ele vai ter níveis altíssimos de exigência, certo? Então, ele exige da empresa que está fornecendo. Só que a empresa ela compra matéria-prima. Então, ela muda, né? Ela
traz para os fornecedores a mesma responsabilidade que ela tem, ok? Para poder entregar um produto do padrão que o hospital está pedindo. Antigamente, essa questão do padrão no fornecedor, ele não era trabalhado. O padrão de qualidade estava exclusivamente na indústria que fornecia aquele alimento. Então, cada vez mais a certificação vai se tornar obrigatória na produção primária. Tá? Independente se ela própria tem uma certificação ou se ela vai se certificar para atender um padrão, ok? E tudo isso, né? Então, além de atender requisitos de cliente, existe essa necessidade do greenwashing, né? Quem que já viu o Bombril biodegradável? Quem que é da época que na garrafinha do óleo de soja aparecia livre de colesterol? Quem não tem conhecimento, às vezes fala, nossa, esse óleo de soja é melhor do que o outro, porque esse daqui não tem colesterol e colesterol mata. Não era isso? Isso é um abuso, isso é o que a gente chama de greenwashing. Tá? Que é um problema, não é uma lei, a gente vê, às vezes, as indústrias, né, cometendo essa falha, tá? Mas a certificação ela vem também para combater o greenwashing. A substituição do plástico, né? Então, deixa de usar o vidro para usar o plástico. E fala assim, olha, minha empresa não usa vidro, eu só uso plástico, então eu economizo na água. E o que faz com o plástico? Depois que o plástico é consumido? Para onde que vai o plástico? Eu não consumo água, mas eu gero resíduo. E daí as certificadoras entram aí para garantir que aquela informação de rótulo, tá? Que não é informação de rótulo de legislação, mas está sendo seguido. Tá ok? Quando a gente fala vou falar um pouquinho sobre orgânico. Se eu perguntar para vocês, quem que arrisca falar de uma forma bem rápida o que define um produto orgânico? Sem medo de errar. Se não responder, eu vou intimar aqui. Quem? O agrotóxico. Você levantou a mão? Então, todo mundo fala que um produto orgânico é um produto livre de agrotóxico. Isso é padrão. Então, assim, hoje a gente vai sair daqui quebrando esse paradigma. Não. Sistema orgânico de produção é um produto, um produto orgânico é um produto que é resultado de um sistema orgânico de produção que seguiu as regras daquele esquema. Eu acabei de dar um exemplo aqui da lei brasileira do raio, né? Para a lei brasileira, e do tamanho do raio para a Europa e para os Estados Unidos. Então, no Brasil, são 3 quilômetros de raio. Na Europa e nos Estados Unidos, são 5 mais 1 quilômetro de tampão. O mel produzido aqui no Brasil, orgânico, eu posso chamar de orgânico para a Europa e para os Estados Unidos? Não posso. Ok? Para a produção vegetal, que vai fazer parte do pasto apícola, eu não posso usar defensivo agrícola? Então, mas controle biológico é veneno? Pela lei é. Então, se eu pego um produto que é um controle biológico, ele está lá. A toxicidade, tem a caveirinha. Então, a gente precisa ampliar um pouco a nossa mente, a visão, e buscar a informação, assim, no sentido de... Porque é muito comum. Né? Isso eu falo assim, é muito comum. Tá? E não é essa a verdade. Então, por exemplo, um sistema orgânico de produção, ele cuida da parte de resíduos. Então, eu tenho um frasco de produto biológico, ok? Acabou aquele frasco, eu preciso fazer a logística reversa. Eu preciso devolver aquele frasco para o local onde eu comprei. Não é porque é um produto biológico que eu posso lavar e reutilizar. Então, quando a gente fala de um produto certificado, não estou falando, gente, só do orgânico, eu estou falando da certificação como um todo. Ela traz para a unidade de produção, independente do produto, uma gestão e um nível de profundidade de conhecimento de todos os envolvidos que, assim, nos 25 anos que eu tenho, que é ímpar. Então, eu conheço produtores, tenho contato, sou amiga, que não são mais certificados, mas nunca deixaram a gestão da propriedade.
que muitas vezes é exigida pela certificação. A questão social, aí eu vou falar todos. Nenhuma certificação, tá? Hoje nenhuma, mesmo aquelas que visam só qualidade, numa propriedade agrícola, estou tirando a indústria, tá? A indústria ela não vê a questão social, nem a questão ambiental, mas na propriedade agrícola ela vê, tá? Eu não posso ter menor trabalhando, eu não posso ter colaboradores com mais de 60 anos fazendo aplicação de defensivos, independente da norma. Então, hoje, os aspectos sociais e ambientais são os aspectos mais importantes dentro do processo de certificação. Tá? A questão econômica, cá entre nós. Eu falei que eu ia fazer a pergunta. Todo mundo aqui é apicultor? Levanta a mão quem é apicultor. Eu estou falando do produtor. Quem é apicultor vive 100% da apicultura? Temos um ali, ó. Vive 100% da apicultura, né? Os outros que não vivem 100% da apicultura gostariam de viver 100% da apicultura? Não ter uma segunda atividade? Não? 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 Tá. Tem problema. É gosto. A gente tem que respeitar o gosto. Hã? Entendi. Tá. Me dá um exemplo. 100% da apicultura. Mas essas outras atividades, elas existiriam sem a apicultura? Existiriam, tá. Entendi. Tá. Então, nesse caso, a produção não é específica para mel, própolis. É para ela trazer uma melhoria do lugar que a apicultura está inserida. Ok. É uma visão mais holística, né? Mas você vive só dessa unidade de produção? Ou você tem uma outra atividade? Tem outra atividade? Só essa? Então show. Depois a gente conversa um pouco mais, entendeu? Quando a gente fala de certificação, a questão econômica ela é fundamental, né? Justamente por conta disso. Então, se aquela atividade me gera uma renda econômica, né, ela não pode ser prejuízo. Se ela for prejuízo, alguma coisa precisa ser mudada. Ou o canal de comercialização, ou a forma de produção, ou a forma de gestão. A parte de documentação e registros, que isso daqui é um desafio, e a parte de planejamento. Então, para mim, o que é mais difícil dentro do processo de certificação está aqui. Ó. Gosto de falar, o caboclo sabe o que faz, sabe como fazer, mas ele não registra. Então, quem trabalha com certificação, aí eu estou falando de qualquer norma, a gente vai uma vez a cada 12 meses fazer auditoria. A maioria dos esquemas é assim. Pois não. A gente não consegue certificar o apiário. Eu entendi. Então, eu mal conheço o dono, eu conheço o caseiro. Então, como que eu vou pedir para o caseiro acionar o dono? Então, fica difícil. Fica inviável. Então, essa é a legislação que eu comentei sobre a apicultura. Né? Então, eu vou falar assim, eu não entendo da legislação da atividade apícola, sim, ok? E posso estudar e tudo mais. Mas, em termos de certificação, por exemplo, entendendo que a apicultura ela pode ser fixa ou migratória, se eu tenho os meus... Aí eu vou falar como norma de certificação, certo, tá? Eu vou te auditar. Como você chama? Samuel. Oi, Samuel, tudo bem? Eu sou Carolina, auditora. Eu vim aqui fazer a auditoria dos seus apiários. Certo. Aonde eles estão? Aonde que você vai me passar? GPS. Certo. Ok? Tudo bem. Então, eu tenho o apiário, o número de colmeias, toda a parte de registro. Eu vou pegar pelo GPS. Certo. Aí eu vou te perguntar, esta área é sua ou não é sua? Aí você vai falar, não é minha. É arrendada. É uma área arrendada? É uma área arrendada. Cadê o contrato de arrendamento? Tá? Eu vou te pedir o contrato de arrendamento. Por que a gente faz isso? Porque, às vezes, o dono da área pode tocar o senhor de lá e falar assim, seu Samuel, some daqui. Esse apiário é meu porque está na minha terra. Então, o contrato de arrendamento é uma segurança para você, ok? Certo. Às vezes, não tem nenhum contrato de arrendamento.
tem um acordo, tem uma concessão, tem um empréstimo, tá? Daquela área para você colocar o seu apiário. Funciona sempre assim. É o seguinte, a gente chega lá, faz um acordo e fala... Isso, um acordo. É o seguinte, R$10 tem um lugar que eu pago R$10 por caixa. Ok. Tem outro lugar que eu pago em dinheiro. Tem outro lugar que eu pago em mel. Entendi. Entendeu? Então, assim, esses acordos formais. Não tem Tá. a gente vai no cartório... Então, para certificação, isso seria ok. Agora, se para a produção de mel precisa ter o GEDAV e o GEDAV te pede o documento da terra, aí de posse da terra... Aí tá. Então, o que acontece com a maioria dos... Nossa, Tá. né, quem vive da apicultura. Então, para conseguir uma área já é uma dificuldade terrível. Para convencer o proprietário para colocar abelha, já temos... Nossa... Entendi. Então, aí como a gente chega lá, fala, eu quero agora o documento, eu quero... Não, eu não posso manifestar a minha colocação porque está sendo gravado. Tá bom? Mas depois a gente conversa. Não estou me sendo legal. Não, mas eu entendi exatamente o que você está falando. Tá bom? Aí isso tem que... Aí não sei se associação, como que isso se resolve. Tá bom? Mas para a certificação... O acordo, ou o contrato de arrendamento e o GPS, a gente faz o raio e estaria tudo certo, tá? Em termos de comprovação de localização do apiário. Tá bom? Eu perguntei de onde que você tinha tirado isso, porque a gente escuta muita coisa, né? Porque fulano falou e às vezes o fulano não sabe. Tá bom. Tá. Aí a gente conversa depois, tá bom? Então, a questão da sustentabilidade ambiental, então, cuidar muito com a parte de resíduos e toda a parte de responsabilidade social, né? Então, aí você vai falar, nossa, aquela guria veio e falou de certificação e a gente já estava achando que cumprir a legislação é difícil. Aí ela já falou que tem que registrar tudo, que tem que cuidar da parte de resíduos, da parte de responsabilidade social. Isso é um processo, tá bom? Saiu na mídia recentemente, que principalmente para as commodities, tá? A legislação europeia mudou. Então, hoje não está nem relacionada à questão da certificação, né? Eu vou exportar para a Europa, por exemplo, mel, que não tem uma norma específica para o mel, a não ser o orgânico, tá? Tem a EUDR, que fala sobre a questão de desmatamento. Não tem muito a ver com a parte de apicultura. Mas, se não cumprir a lei europeia ambiental, não exporta. A mesma coisa da social. Ninguém quer o produto dele associado à exploração infantil, trabalho análogo à escravidão, ok? Então, isso está sendo cada vez mais visado, tá? Então, certificar é quando existe um terceiro que se responsabiliza pela sua operação, tá? Então, é o processo de avaliação de processos de produção e transformação para verificar se o produto está sendo produzido, cultivado e processado de acordo com normas de produção. Aqui, no caso, é orgânica, tá? Mas de acordo com uma norma de produção, tá? O foco sempre é a parte de produção e transformação. Então, quando eu falo de um produto de origem animal, eu vou estar olhando a área de produção e a transformação, tá? Que é o desafio aí, no caso, da apicultura. Escopo de certificação, isso são termos muito técnicos. É onde eu vou aplicar a norma, né? Então, eu vou aplicar a norma no apiário, vou aplicar no entreposto e vou aplicar na casa do mel, por exemplo. Tá? Então, o escopo de certificação, a primeira coisa que a gente tem que conhecer é toda a cadeia produtiva. Lá no comecinho, quando eu comecei a trabalhar com certificação, eu comecei com varejo, depois eu fui para orgânicos, tinha indústria que certificava orgânico. Ela falava assim, eu estou certificada para a norma de orgânico. Ou seja, se eu comprar um produto que não é certificado, mas ele passa na minha linha de produção,
o resultado é um produto certificado. A gente falava, não. Eles falavam, mas como não? Porque eu preciso entender o produto e conhecer o processo. Então, não adianta a gente atender a legislação só numa etapa do processo. Eu preciso mapear todo o processo de produção daquele produto e todas as etapas precisam estar certificadas para o mesmo padrão de certificação. Tá bom? Tem mais 10 minutos? Então tá. Aí a gente entra com o papel, quem que é o inspetor, quem que é o auditor. Gente, o inspetor e o auditor é aquele ser, pessoal que vai ouvir isso, é aquele ser mais chato do mundo que só conhece a regra. Dentro da caixa tem que ter as 3 peças, nessa temperatura, nesse peso. Não está dessa forma, ele não quer nem saber o porquê que não está. Ele olha como deve estar e olha como está. Se não bate, sabe quando a gente brinca, né? Joga assim, vê as figurinhas iguais? Se não bate, é não conformidade. Tá? Então, o papel da certificadora é esse. Não pode confundir certificadora com consultoria. Geralmente, o pessoal fica muito bravo com a certificadora, porque ela fala assim, se você apontou a não conformidade, mas você não me falou como eu posso resolver. A gente não pode falar, ok? Quem pode dizer como resolver é a consultoria. Aí eu falo que aí que a certificação ela é bela. Quando o produtor ele não está pronto para receber uma certificação, ele não tem que entrar em contato com a certificadora, ele tem que entrar em contato com um consultor, com uma empresa de consultoria, que é essa empresa que vai levar ele para o caminho da certificação. E por que a certificadora não pode prestar consultoria? Porque como que eu vou auditar uma coisa que eu fiz? Eu, Carolina, se eu fizesse, eu ia dar 100% de cumprimento, né? Que é a parcialidade. Ok? Tá? Depende de cada norma. Tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer o cliente, porque o cliente que vai determinar a regra e a regra que vai especificar tempo de fechamento de não conformidades. Tem fornecedor, por exemplo, você vai entregar para o varejo. Tem varejo que dá 15 dias. Carol. E às vezes... Oi. Por favor, pessoal que querem fazer as perguntas, peça o microfone para que todos ouvem ou escutem, né? Tá. Por favor. Desculpe, então, só para ficar gravado. Ele me perguntou o prazo para fechamento das não conformidades. E eu estou respondendo que depende do esquema, né? Então, tem norma que fala 15 dias. Tem norma que pede o documento. Vou te dar um exemplo. Não conformidade porque não tinha análise de potabilidade da água. Não foi apresentado. E era um requisito, que a água seja potável. Eu só consigo provar mostrando um laudo, ok? Tem norma que fala, só vai fechar essa não conformidade se mostrar o laudo. Ah, o laudo em 28 dias. Ok, então até 28 dias você precisa mostrar o laudo. Se você não mostrar, você tem 2 caminhos. Depende da norma. Tá? Tem norma que vai falar, se não mostrar em 28 dias, tem que fazer uma nova auditoria. Aí tem que gastar de novo, ok? Tem norma que fala o seguinte, a potabilidade da água eu vou estar forçando, tá? Porque é legislação, ok? Mas vamos falar de laudo de qualidade da água para irrigação ou para dar para as abelhas. Existe um padrão de qualidade de água para oferecer para as abelhas? Não, mas tem que ser uma água de qualidade, ok? Não pode ter contaminação por agroquímico, porque às vezes você não põe, mas está lá. Água limpa, ok? Então, eu não gosto muito desses termos subjetivos, né? Porque limpo para mim pode ser sujo para você, mas a gente não é muito ruim. Então, por isso que é muito bom a gente ter parâmetros, tá? Para definir qualidade, ok? Às vezes ele te pede um plano de ação. Você fala, olha, eu vou coletar a amostra e vou mandar para o laboratório dentro de 90 dias. Tem esquema de que aceita. Ele não vai te cobrar o laudo, entendeu? Então, conheçam a norma. E não é conhecer a norma pela boca dos outros, é aonde que está escrito, porque toda norma tem que estar escrito.
A certificação ela é baseada onde? Em registros e procedimentos. Então, não adianta, às vezes, você chegar e falar assim, não, mas é porque eu aqui, eu faço isso, tiro isso, limpo isso, visto a máscara. A certificação vai falar assim, aonde que está escrito? Por quê? Porque o dia que você não fizer, alguém vai estar fazendo. E essa pessoa tem que seguir o mesmo procedimento. Por isso que envolve registro e treinamento. Tá? Então, para mim, isso é o mais desafiador da certificação. Por isso que eu falo que certificação, para mim, é uma ferramenta de gestão. Tá bom? É trabalhosa, mas ela não é impossível. Tá? Aqui é só para a gente falar, né, que até um produto biológico é um agrotóxico. Tá? Infelizmente, cortou ali a lei, desculpem, depois eu conserto. Mas ele fala que o que é um agrotóxico? Produtos ou agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, armazenamento, beneficiamento de produtos agrícolas, pastagens, proteção de florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Então, o produto biológico, pela lei, tá, é um agrotóxico. Ok? Então, a gente não vai falar mais que produto orgânico não tem agrotóxico, porque tem as listas positivas. Tá? Então, toda norma tem uma lista do que é permitido para a utilização. Então, por exemplo, na apicultura, uma colmeia ficou doente, tem uma lista lá do que pode ser utilizado para fazer o tratamento da colmeia. Se utilizar qualquer produto que não está na lista, aquela colmeia, provavelmente aquele apiário inteiro, perde o status de certificação. Tá bom? E daí o produtor não pode falar, mas eu não sabia. Ok? Eu falo, não pode fazer a certificação com tentativa e erro. Eu faço uma coisa, recebo não conformidade, não faço mais. Aí eu faço outra coisa, recebo não conformidade, não faço mais. Tá? Essa é a pior forma de certificação que tem. E, geralmente, ela é praticada quando não se conhece a norma. Tá bom? Aqui são os mecanismos, né, da lei brasileira. Não sei se vocês já ouviram falar. Tá? Que é a certificação por auditoria, certificação participativa e a venda direta. É a primeira vez que uma legislação traz diferentes formas de fazer o controle de um sistema orgânico de produção. Tá? E o regulamento europeu, né, a Europa está reconhecendo esses mecanismos de controle como positivos. Ok? Até então, só reconheciam as certificadoras. Agora estão considerando, o sistema participativo também. Tá? O plano de manejo, que é uma das coisas mais desafiadoras também para o produtor, e isso para qualquer esquema que no orgânico se chama plano de manejo, é o planejamento. Tá? Quantas vezes por ano que a certificadora vai, o auditor vai à unidade de produção? Quantas vezes por ano? Uma vez. Ok? Então, a gente vê o retrato de um dia e o auditor, ele atesta que aquele produtor está seguindo a lei. Olha a responsabilidade do auditor. Ele assina, falando, olha, este produtor segue a lei. Tá? Eu fiz a avaliação e está tudo certo. Ok? Então, o produtor precisa apresentar para ele aqui um planejamento para os próximos 12 meses. O que vai usar, o que vai alimentar, qual que é a rota, se for uma apicultura migratória. O produtor precisa entregar isso. Tá? E isso é desafiador, porque às vezes o nosso planejamento é muito curto, às vezes de 2 meses, 3 meses, 6 meses. A maioria das normas pede um plano para 12 meses. Tá bom? Uma outra coisa que é muito comum e está surgindo cada vez mais, a gente fala das mudanças de normas. Tá? Trabalhar com avaliação de risco, plano de gestão. Quando a gente fala sobre mitigar risco, né, então as ações que o produtor vai fazer para mitigar o risco de perder a certificação, ok? Isso é extremamente importante. E
Quando a gente comete um erro, que a gente chega para a pessoa do lado e fala assim: errei, desculpe, eu fiz isso, isso e isso, tá? Tem gente que tende a ignorar o erro, né? Falar: ai, errei, eu vou, vai passar, né? Isso não pode acontecer quando se fala de certificação. Então, se for identificado um desvio, quem que vai falar, quais as ações que vão ser tomadas, como que vai ser a retirada do produto do mercado, que é o que a gente escuta aí falar de recall ou recolhimento de produto. Isso é muito comum em carro, né? Às vezes não põe lá o Toyota, ou, né, pede para que os motoristas que têm o carro com esse chassi venha fazer recall porque foi visto um erro. Então, isso daí é um recall. Então, eles identificaram o erro, ao invés de ficarem calados, eles chamam as pessoas para fazer a correção, ok? Então, na certificação, isso é fundamental, tá? Eu acho que eu estou acabando. A unidade de produção vem bem de encontro com o que o Samuel falou, é a área, né? O que eu estou certificando, tá? Para que o dono da área não venha falar que aquele apiário é dele, porque está dentro da área dele. Isso é extremamente importante quando a gente fala de apicultura, ok? Manter a integridade do produto, a integridade que a gente fala se a lei fala que não pode ter alimentação convencional no manejo daquele apiário, eu não posso dar alimentação convencional. Aconteceu uma situação necessária, faltou pasto, pegou fogo. Na minha região, lá, aqui em São Paulo, não sei como que foi, mas uma das fazendas da universidade queimou 50%. Se tinha abelha ali, elas provavelmente não morreram, mas elas não têm pasto. Ou elas migraram e as que ficaram precisaram receber alimento. Nossa, mas foi uma fraude? Não, não foi. Foi intencional para cuidar das abelhas, só que o mel daquele apiário vai ser segregado. Tem algum problema? Não tem. Posso continuar o processo de certificação. Tá bom? Então, a integridade da qualidade do produto. A gente falou que existem as listas positivas, né? Geralmente, quando se trabalha com legislação de orgânicos, tem o que é permitido. As outras normas trabalham com o que é proibido, tá? Então, por exemplo, para exportar um produto para a Europa, às vezes eu não posso usar determinados princípios, tá? No caso de orgânico, é o que é permitido, tá bom? Aqui são selos, né? Estou dando alguns exemplos, ok? Alguém tem interesse em certificar o orgânico? Tem? Bom, aí para vocês conhecerem aí o selinho que é obrigatório. Aqui são outros selos, né, de certificação, ok? Por exemplo, a norma que eu trabalho hoje, o Global Gap, ele não tem um selo específico, né? Mas o produtor ele tem que identificar o produto como um produto certificado por aquela norma sem uso de selo, tá? E aqui é o ciclo de certificação. Quando a gente fala de certificação, por que é um ciclo? Porque todos os anos acontecem as mesmas etapas, tá? Até que eu desista da certificação, abra mão, ok? Tá? Eu posso desistir da certificação, mas eu permaneço com o meu processo de gestão. Isso daí é uma pergunta para uma mesa redonda. Como faz para resolver isso? Tá? Até hoje, a gente, enquanto organismo certificador, não sabe o que fazer também. Tá? Uhum. Sim. É desafiador. Eu e o Edivaldo, a gente tem uma saída para isso, entendeu? Mas a gente não pode falar em público. Tá? Sim, sim. Eu falo, eu sinto muito por essa situação e acontece. Sim.
Por isso que eu falo, quando a gente fala a questão econômica, né, é uma das que mais pesam com relação à decisão de certificação. Né? Vai me trazer retorno econômico, vai ser viável para mim, senão, às vezes, não certifica mesmo. Tá, Samuel? Geralmente, ISO é uma certificação de processo, não uma certificação de produto. A maioria das certificações que a gente falou aqui é uma certificação de produto, tá bom? E as ISOs não são para produção primária. Por quê? Quando eu trabalho com ISO, eu trabalho com padrão. E na produção, no campo, a gente não tem padrão. Não tem, no sentido de a gente não consegue padronizar todos os processos. Tá bom? Isso, mas ele pode ter né? Variar. Principalmente mel, né? Principalmente mel, tá bom? Eu vou acelerar aqui. Eu falei que a gente podia ficar até 10 horas. Mas esse material fica aqui. Deixar um espaço para as perguntas. Sim. Aí a gente fala sobre... Eu achei que eu tivesse tirado. Depois, Samuel, você vem começa com a Carol e tira todas as suas dúvidas aí. Tá, então eu vou concluir. Tá? Então, a certificação ela vem de encontro com demanda de consumidores, tá? E a necessidade de um selo, pode ser de orgânico ou um selo de qualidade. Tá? Certificação traz credibilidade aí para o produtor, aumenta a oportunidade de negócios. E quando existe uma certificação por grupo, que é eu volto para falar sobre ela, tá bom? Já estou me convidando. É acesso ao mercado, tá? Então a certificação, quando junta um pouco de cada produtor, junta um volume aí alcança um novo mercado, tá bom? Eu tenho duas perguntas, uma dúvida e uma pergunta. Pode falar. Alguém, se quiser, por favor, levanta a mão e a gente leva o microfone até vocês. O certificado é só para mel orgânico. Se não for orgânico, não tem... É uma dúvida que eu tenho. Tem como tirar o certificado? Sim, não, você não vai poder falar que aquele produto é orgânico. Mas você pode, por exemplo, eu vou dar um exemplo bom. A Apacame pode determinar parâmetros do mel Apacame, tá? Não sei. E não sei exatamente quais, mas pode. E você pode chamar uma certificadora para dizer que todos os produtores ou os fornecedores ou aqueles que querem fazer a certificação produzem dentro daquele padrão de qualidade e usar isso para o cliente da Apacame. Isso pode. Quer dizer, um mel não orgânico certificado. Certificado. Pode falar que não tem uso de agrotóxicos, que só usa água de qualidade. Pode sim. Longe de estrada, longe do lixo. Longe de estrada, longe de lixo. As grandes cidades. Que controla a questão... Qual que é o principal problema no mel? Não, mas além desse, adulteração. Falsificação. Primeiro, o produto mais falsificado... Apesar de ser lei, né? O produto mais falsificado do mundo é o azeite, segundo é o mel, no mundo. Hein? Então. E a uma pergunta mais importante de tudo isso. Quanto fica para certificar um apiário em média? Luiz! Vem aqui Luiz, falar. assuma, por favor. Graças a Deus, eu sou da área técnica. Venha, Luiz. O Álvaro quer fazer uma pergunta, por favor, leva ela para ele. Olá, boa noite. Um produtor individual fica em torno de R$ 2.800 a R$ 3.000. Do apiário? Não, por produtor. Isso. Isso porque a gente faz uma amostragem. A gente não vai em todos os apiários, a gente faz uma amostragem para fazer auditoria. Isso, 2.800 a 3. Deixa eu fazer uma pergunta só, não sei se pode me responder. Quanto que aumenta o preço em relação do produto normal? É vantajoso fazer o mel orgânico ou qualquer produto orgânico? Você tem uma base de quanto % aumenta? Olha, a gente sabe que tem uma margem grande na venda do produto orgânico, principalmente no mel para a questão de exportação. Está tendo uma demanda muito grande, até pela questão que é da dificuldade do Samuel, que ele estava compartilhando com a Carol, porque aqui no Brasil já é uma dificuldade muito grande na produção do mel orgânico pela questão do raio. E na Europa já se tornou uma coisa impossível. Eles não conseguem ter produção de mel orgânico lá, então a exportação do Brasil para a Europa hoje é uma coisa absurda.
Todo o mel do Brasil está indo para lá. Mas, assim, em valores, agora eu não tenho para passar isso para o senhor. O que eu queria saber, assim, né? Vamos falar em relação ao mel comum, se tinha, assim, aumentos, assim, para me seguir todas essas regras, ter tudo esse negócio, se eu ia ter lá, o mel ia aumentar 30%, 50% a mais, chega num limite desse ou não? Porque uma vez eu vi as pessoas falar para mim assim, não, o mel aumenta uns 10%, 15%. Eu falei assim, daí não é viável fazer todo esse trabalho para ter 10% de aumento no produto, entendeu? É isso que eu queria saber. Sim, o que acontece também, muitas vezes, é a gente vê algumas empresas grandes certificarem os produtores. E isso acaba também reduzindo um pouco do lucro do produtor. Então, eu não vou citar nomes, né, porque até por uma questão de ética, mas algumas empresas grandes vêm, pagam a certificação para o produtor e o produtor acaba vendendo para ela, limita a venda do produtor. Acaba pagando um pouquinho a mais e o produtor só tem um lucro muito baixo ali, né? Mas ele acaba tendo certificado, mas é obrigado a vender só para aquela empresa, né? Isso acaba diminuindo o lucro dele. Mas pelo contato que a gente tem com os produtores hoje que estão certificando orgânico, tanto mel quanto outros produtos, eles vêm desenvolvendo muito e estão cada vez certificando mais e crescendo cada vez mais no mercado. Infelizmente acaba acontecendo algumas coisas erradas aí. Mais perguntas, por favor? Nós já estamos no adiantada a hora aqui, como se diz por aí. Vamos agradecer a Carol Manso e ao Luiz Otávio, né? Otávio. Isso. Pela palestra. Vou convidar o nosso diretor técnico, Álvaro Chaves de Oliveira. Chega aí, por favor, Álvaro. Ele primeiro vai tomar um banho. E vamos agradecer com a salva de palmas para ele. E o Álvaro vai diplomar a nossa palestrante, Marvel. Com a camisa da Pacam e tudo. Vai, Valeu. Obrigado. Vamos fazer o sorteio. Vocês trouxeram algumas coisas, vão distribuir? O que vocês vão fazer? Eu distribuí para ele. Oi? já está distribuído. Já distribuiu? Cadê o meu? Não recebi. Estou trazendo. Você tem um livro desse aqui, Carol? Não, ok. Você tem? Não. Então, por favor, se vocês forem sorteados, aí vocês devolvem o sorteio, claro. Vamos fazer o sorteio aí? Álvaro, me ajuda aí. Um livro, por favor, o livro. 4. Antônio Nascimento Pimentel. Obrigado, parabéns. Mais um livro aqui. 12. João Vitor. João Vitor. João. Esse livro foi escrito pelo Radamés Ovaro, que é nosso vice-presidente da Pacame. Infelizmente ele não está podendo vir, com problema de saúde. 3. 3. Pega o óculos aí, ó. Francisca, não é Francisca? Francisca. É parecido Passos. Francisca. Você já tem esse livro, Francisca? Tem? Boné, você tem, não? Mais um. 17. Jonas. Você tem o livro, Jonas? Então, por favor. Prazer em revê-lo, hein? Um boné. 2. Rosângela. Mais um. 16. Reginaldo. Sampaio. Reginaldo. Toda semana você ganha um chapéu e não traz nenhum para cá com a gente? Próximo. 6. Vinícius de Moraes Lopes. Vinícius. Olha o Vinícius ali, ó. 9. Carol, você ganhou um boné, Carol. Cadê você, Carol? Quem mais? 11. Quem que é o... Jorge Luiz Correia. Pessoal, está encerrado. Na próxima quarta-feira estamos aqui de volta, dia 4 de dezembro, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Até a próxima.